Bom dia! Bom dia! A relação a dois existe de facto? Essa é a nossa live de hoje. Sim, então fica já essa pergunta, essa reflexão. Vamos trabalhar aqui hoje com vocês e vamos falar sobre esse tema, que é um tema tão rico, né? Tão atual, sobre relacionamento, mas não só sobre relacionamento, nós temos várias dicas aqui, mas também sobre o que pode estar atrapalhando, o que pode não estar sendo tão positivo, o que pode estar distorcendo o seu relacionamento. Então, se você está assistindo pelo YouTube, aqui no IGVT também, interage conosco, passe para alguém também, se você sente que essa live pode ajudar alguém, envie para ela, para ele. Esse é um tema que nós estamos trazendo aqui hoje. Nós já vimos trazendo alguns temas também, questões de casais e outras coisas mais, mas ele é um tema que nos traz uma reflexão, então uma provocação para nós podermos sentir, né? Elaborar sobre esse tema, como nós nos comportamos nesses relacionamentos a dois, não é? Isso. E o tema é bem esse. Além da relação a dois existe, nós colocamos um complementozinho: amor, cumplicidade e sexualidade. Quem é este outro na minha vida? Sim. Quem é o outro que chega para se relacionar comigo? O que acontece quando esse outro chega dentro de mim com relação à minha história de vida sistêmica? E o que esse outro traz também a partir dele, da história de vida dele e do sistema familiar dele para o nosso relacionamento. E como é que eu olho para esse outro? Como é que eu olho para ele? Para esse outro que chega na minha vida? Para esse outro que eu também chego na vida dele? Como é esse olhar? Eu olho para ele? Eu olho para quem? Quando eu estou olhando para ele no dia a dia, tanto na sexualidade como nos outros temas que tu falou aí, cumplicidade, né? Cumplicidade, na interação, na parceria. Eu olho para esse outro como? Para quem eu estou olhando? Eu estou olhando de fato para ele, para ela? Então, trazemos essas reflexões aqui para você. São as primeiras reflexões aqui nessa live de hoje. Com essa provocação, então com essa reflexão de que relacionamento a dois existe de fato? E essa é uma pergunta já para vocês, para a gente começar aqui, para você anotar. Jorge vai tossir um pouquinho porque ele está gripado. Nós estamos aqui a 11 graus, está bem geladinho hoje, e nós queremos que essa live seja uma live de compartilhar, de integrar. Então deixa aí a sua mensagem. Esse outro existe de fato? Quem é esse outro com quem eu me relaciono ou me relacionei? Porque eu posso estar sozinha ou sozinho nesse momento, mas nos meus relacionamentos, como chega esse outro? Quem Sim. ele é, quem ele representa para mim? Ele representa alguém. Quando vem, né, eu sinto, a gente já sente aquela falta, né? Eu preciso tanto de alguém na minha vida, eu me sinto tão sozinha, eu sinto tanta falta. Eu quero que a pessoa chegue na minha vida para me ajudar, para me dar carinho, para me ancorar, para me apoiar. Então você vai falar um pouquinho aí, vai escrever uma palavra, uma frase. Quem é esse outro que chega na sua vida? E pode ser que você tenha descobrir agora, com essa nossa fala, com essa pergunta, que você de fato nunca tenha refletido sobre isso, né? Quem é esse outro que chega na minha vida? Eu vou repetir algumas vezes essa pergunta, porque as pessoas vão entrando e mais pessoas entrando, e a gente vai já começar aqui a fazer um trabalho também com tudo isso que a gente vai conversando. Hoje a gente vai desde o início já trazer aqui o nosso tema em ação, porque quando a gente coloca aqui os nossos bonequinhos, as nossas ferramentas, a gente trabalha com a projeção do inconsciente, então você entra em contato mais facilmente, mais profundamente com aquilo que a gente vem trazendo. Mas antes é preciso também
trazer você para esse tema, para essa reflexão. Portanto, escreva aí quem esse outro representa na sua vida. Quem é esse outro que chega? Esse amor que eu espero tanto, esse amor que está comigo. Quem é ele na minha vida? O que ele vem trazer? O que eu espero dele? Escreva aí. Como de fato eu olho para ele, repetindo um pouquinho o que já foi falado lá no início, quando estou me relacionando, nas situações que eu estou me relacionando, e a gente sabe que durante um dia, por exemplo, só um dia, nós, um com o outro, com esse outro, nós nos relacionamos em várias situações, então nos relacionamos de várias formas, e a maioria das vezes a gente não presta atenção, não observa, não se debruça um pouquinho mais sobre quando eu estou olhando para esse outro, quando eu estou interagindo com esse outro, de fato eu estou interagindo com quem? Com esse outro mesmo? Ou nele eu estou vendo uma outra pessoa, uma outra situação? Nesse momento eu posso estar até com raiva, né? Da pessoa que está comigo, eu posso estar indiferente, eu posso estar, vixe, nem sei. Mas pare e pense um pouquinho, sinta, né? Perceba aí quem é esse outro que está se relacionando comigo agora. Não vimos nenhuma resposta, hein? Por isso nós estamos esperando, insistindo aqui um pouco com vocês. Ou que eu costumo me relacionar, ou que eu desejo me relacionar. Nós não precisamos, por exemplo, eu estou sozinha no momento, não tem ninguém, então... eu desejo uma pessoa que venha assim. Eu estou esperando alguém na minha vida com esse padrão, com esse jeito. Pronto, ele colocou, espero parceria e disponibilidade. Tá, isso é o que você espera. Então esse outro ele representa para você isso, né? Parceria e disponibilidade. Nessa reflexão, pode ser que, eu já falamos disso aqui logo no início, pode ser que você às vezes não perceba ainda, não saiba o que responder, porque de fato não entrou em contato. A gente muitas vezes passa uma vida inteira sem entrar em contato. A gente fica lá, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Mas como é esse outro realmente? Como eu me relaciono com ele? Quando eu olho para ele, o que eu estou vendo nesse outro? E se eu espero, ainda não chegou. Espero parceria e disponibilidade. Então ainda não chegou essa parceria e essa disponibilidade. O que é que está acontecendo no meio desse esperar, né? Desse desejo? O que é que está acontecendo agora que isso não está se concretizando? A Karen coloca uma companhia, alguém para crescer juntos. Muito interessante. O que acontece nessa relação, né? Posso colocar? Sim. Isso, estou com dificuldade de definir com palavras, isso mesmo. É sobre isso, eu sinto isso aqui nesse campo que já se estabeleceu. Então, às vezes a gente não sabe, e não tem mal nenhum, pode escrever, não sei, não consigo, como a Miriam escreveu agora, né? Isso é importante, porque muitas vezes a gente está colocando algumas coisas e não percebe muito bem, ainda não sabe. Não é à toa que essa live está acontecendo. A Aline diz, vejo o espelho de muitos gatilhos. Nós estamos aqui aquecendo vocês, tá? Isso. Vejo as minhas qualidades, ou seja, vejo a minha frente no outro. A minha lente no outro. Vejo a minha lente no outro. O que é possível de ver. Olha Espero só, ser vista, Sandra. respeitada, amar e ser amada. Aí nós vamos entrar num critério que seria, né? A lente, que lente é essa? O que é ser vista, respeitada, amada? É no nível... isso não é para Sandra, é para todos. Eu estou aproveitando as respostas de vocês para trazer aqui para o tema, né? Porque eu e Jorge também já passamos por todas essas etapas e ainda vamos passar por outras. É muito isso, eu espero. Até quando eu vou esperar? Isso. Né? Porque na hora que eu estou na experiência, quando eu estou na experiência, na vivência, é que eu começo a me descobrir cada vez mais e a entender o que aquela relação está mexendo comigo.
Tem algumas versões espirituais que dizem que a melhor oportunidade, crescimento, evolução na Terra é a relação a dois, é o casal. Isso. Não é mãe e filho, não são outras relações, mas é a relação de casal. E isso muito provavelmente, né, até quando eu vou esperar é ótimo, isso muito provavelmente é porque nós estamos adultos e como adultos podemos fazer escolhas, a criança ela é refém, mas adultos podemos fazer escolhas, né? Bom dia a vocês, e como a gente falou, vamos começar já agora no início, trazendo para vocês, né, os bonequinhos, trazendo aqui, né? Será que temos que esperar? Pois então, pois podemos nos arriscar um pouquinho mais, né, Sandra? Esperar o quê, né? Esperar o quê? Esperar ser visto? Esperar ter uma parceria? Lembrando que a pergunta é como eu olho para esse outro com quem eu estou me relacionando, tá? O que eu vejo nele, tá? E essa coisa de esperar tem a ver com a expectativa, né? Então eu estou esperando algo dele, eu estou esperando uma parceria, eu estou esperando... Mas isso é sobre o outro e eu, né? Porque eu estou esperando dele. Tá bom, ok, muito bem. E eu? Estou o que é que eu faço? A trabalhar, Fico olhar só esperando? Eu estou disposta a trabalhar, olhar para tudo isso. São reflexões, gente, tá? São provocações aqui pra gente ir não juntos é pra você, construindo. Não é pra você que botou aí diretamente, mas é pra gente refletir mesmo. Isso é só reflexão, para que a gente vá desenvolvendo esse senso de uma criticidade sobre o que a gente está passando, sobre o que a gente está vivendo. É o julgamento positivo que o Hellinger trazia, né? Para que eu possa compreender o que se passa. A dúvida que persiste, as dores vêm da relação ou dos meus traumas? Eu diria que a resposta está contida na pergunta, né? Então, é muito interessante. Muitas vezes as dores também não... Essa pergunta é muito pertinente, mas muitas vezes as dores não só vêm de a gente, também atua com elas nas relações, né? Então não é só uma responsabilidade de onde elas vêm, que tem lógica e tem sentido, mas não é aqui agora, quando eu olho, então eu estou olhando para quem? Porque se a dor vem, então eu já não estou olhando para aquela pessoa no aqui agora, eu já estou olhando para alguma coisa que vem do passado, né? Que vem de alguma outra coisa. Por exemplo, às vezes minha companheira ou meu companheiro provoca a minha raiva e até a minha ira. E ali eu posso, naquela hora, jogar para fora um monte de coisa que está aqui dentro. Chega a tossir. Há muito tempo me incomodando, há muito tempo doendo. E na hora que ele provoca algo, eu posso né, vomitar, gritar tudo aquilo e tal. Então, o que é muito interessante é isso, que às vezes essas coisas já estão dentro de mim. E que o outro vem para provocar algo que a gente pensa que é negativo. Sim. Jogamos no outro a raiva e as sensações da sombra, mas na verdade o outro está provocando em nós o que já está ali, o que já existe. Então eu não estou olhando só de fato para aquele outro que está me trazendo algo, eu estou olhando para algo que já trago comigo. Essa raiva que já está dentro de mim também. E que eu vejo através do outro, né? Isso. Então e que nós dois podemos trabalhar juntos para olhar tanto para o que ele provoca, por que provoca, por que está vindo de encontro, por que está a serviço do meu sistema e não precisa, né? Eu posso trabalhar isso de outras formas, até porque a raiva é uma catarse, mas não cura. A catarse não cura, a catarse é botar para fora, é riscar, é gritar, é rasgar, é quebrar os pratos, alivia naquele momento, às vezes até de você adoecer, mas não vai curar aquilo que vai precisar de um investimento diferenciado. Como é que vocês olham para cá? Aqui nós temos um casal. Como é que você olha para cá? Vamos trabalhar agora com cada um. Isso aqui é para cada um, não é para todos ao mesmo tempo, não é uma coisa teórica e simbólica. Cada um vai olhar e entrar em contato. Isso. Sinta como é olhar aqui para eles. Se for o caso, tire as letrinhas do meio.
Aqui para nós elas aparecem, mas elas são necessárias para a gente entrar em contato com vocês. Você pode ir no seu celular, tirar as letrinhas do meio. Perceba se fica melhor para você quando eles vão aproximando. O que vem no seu corpo, nas suas sensações, nas suas emoções. Ou se fica melhor quando eles vão afastando. E perceba o que acontece com você. É a gente que tira os comentários da tela, que o Alex... Se a gente tirar, a gente não vê. Cada um precisa tirar o seu. Você precisa tirar, você precisa tirar no seu celular, Alex. Distante, uma sensação de medo, diz a Karen, mas isso é da Karen. Cada um vai sentir aquilo mais próximo. Perceba a questão do olhar. Como você olha. Como eu tiro os comentários, como é que a gente tira os comentários do meio? Tem uma parte aí que é de configurações. Desativar os comentários. Desativar os comentários. Você vai lá onde você escreve e você clica nos 3 pontinhos, onde tem comentar, e você clica lá. Depois você ativa de novo. Aí vai aparecer a opção para desativar. Não dá para tirar, diz a Sandra, só quem faz a live. Ah, é? A gente vai tirar um pouquinho então, para depois entrar em contato com vocês sobre isso, tá bom? Distante, sinto raiva e próximo, tristeza. Interessante. Isso. Eu queria então lembrar... vou desativar um pouquinho. Pronto, aí. Pronto, melhorou para vocês? Olha, lembre que sentimentos de tristeza, raiva, medo, eles não começaram agora. Eles são sentimentos que começaram lá na sua infância. Isso já é um indício para a gente refletir. O outro se afasta, eu sinto tanto medo, eu sinto tanta tristeza, eu sinto tanta dor, eu sinto raiva, eu me sinto desprotegida. Isso tem a ver com a pessoa adulta que quer o outro perto, porque é bom estar junto, é bom estar próximo, é bom compartilhar a vida, ele é importante do meu lado, ou eu estou apavorada com um sentimento de desproteção, de solidão, que vem lá da minha infância. Percebem? Ou até de raiva, de um abandono que eu passei. Aí eu vou continuar ousando aqui com vocês. E quando isso acontece? De qualquer forma, tudo isso que você escreveu antes, que vai escrever depois, que está sentindo, está chegando até você, é válido. Mas é válido para você perceber como você está olhando para esse outro, né? Para quem você está olhando quando olha para ele. Quando eu digo que eu olho para a parceria, quando eu digo que eu olho para o medo, quando eu digo que eu olho, né, que são os sentimentos que vêm, então eu não estou mais olhando para aquele outro, de fato. Você entende essa dinâmica? Então eu estou já me relacionando com um medo, com uma raiva, com alguma outra coisa, mas não com ele. Muito importante olhar para isso. Agora, você sentiu como é quando os dois estão abraçadinhos? Me incomoda, me invade, é maravilhoso, é tudo que eu espero, não sei. Aqui, sinta no seu corpo, nas suas sensações, é para cada um. E agora? Você está entrando em contato através dos bonequinhos, tá? Que a gente chama de objetos de projeção do inconsciente, com o que está aí guardadinho, que muitas vezes a gente não está sentindo. Eu estou naquela projeção de desejar, eu quero tanto, mas na hora que eu olho para a possibilidade real dentro de mim, essa possibilidade ela está machucada, ela está inviabilizada, ela está impossibilitada. E o que a gente quer aqui agora é que você possa entrar em contato com as suas sensações a respeito disso para se descobrir mais, para entender mais profundamente o que é que acontece. E se esses dois... Vá sentindo. Com certeza você, pelo menos alguns de vocês eu sei que tem pessoas na sua vida, tem uma pessoa na sua vida. Como seria
ou como você se sente, ou como você vê, se cada um for pro seu lado. E se você não tá com ninguém agora, não está num relacionamento a dois, mas possivelmente você almeja, ou ao contrário, você não quer agora nesse momento, né? Mas isso não invalida que você pode fazer. Pode ser mais confortável assim. É para fazer também, porque isso vai trazer para você uma autopercepção nesse aqui e agora de como você, o facto de você estar na relação, como está olhando para o outro, o facto de não ter ninguém agora com quem você está se relacionando, como você também está olhando para esse outro ausente, que não tem, não é? Você está lá uma ausência, está lá um lugar vago, digamos assim, né? Então, são muitas possibilidades e todas elas são válidas, independentemente se você está com alguém nesse momento se relacionando a dois ou se não está. E às vezes esse lugar que eu acho que está tão ruim, tão negativo para mim, fica mais confortável assim. Cada um olhando para o seu lado, né? Cada um seguindo a sua vida. E agora eu vou mudando, tá? Vou mudando. Não esqueçam de anotar aí. A gente vai já olhar se não tem pressa, até porque você pode anotar num papelzinho. Depois você vai botando aí pra gente. Quando a gente retornar os comentários, eu quero colocar aqui mais um desafio. Tá? Como é quando vem pro meio esse bonequinho agora? Como é quando ele fica aqui entre o casal? O que você sente? Pareceu até um cachorrinho latindo aqui agora. O que acontece assim, os dois, e assim quando chega o que a gente chama de terceiro. Percebam que esse terceiro, desculpe a tosse do Jorge, mas ele tá bastante gripado, tá? Esse terceiro não significa uma traição, embora possa ser também. O terceiro pode representar muitas coisas, mas antes da gente falar sobre isso, sinta. Isso. Sinta como é quando ele aparece no meio, esse terceiro. O que acontece com o seu corpo, com os seus sentimentos, com suas emoções? Com suas vontades, inclusive, né? Eu tenho vontade de ultrapassar, eu tenho vontade de chutar para canto, eu tenho vontade de abraçar. Agora faz mais sentido. Aí você vai percebendo, né? Faz mais sentido assim, melhora, fica mais claro. Por quê? Pode ficar mais claro. Porque agora eu posso ver, eu posso entrar em contato. E entrar em contato é bom, não significa que o terceiro precisa ficar ali. Mas entrar em contato pode ser muito bom. E às vezes até pode ser confortável que isso esteja no meio. Né? Acho que é bom a gente também ativar os comentários. Pra gente interagir com vocês e ver o que vocês estão sentindo e pensando. Vou ativar aqui. Porque quando a gente ativa e sabe o que vocês estão escrevendo, é muito importante. Ó, a gente está escrevendo aqui. Sim. Agora vamos ver aqui. Vamos ver os comentários de vocês. Pode escrever um pouco mais. Como eu tiro... Ah, não, aqui é. Um pouco mais. Incomoda os dois jeitos. Pronto, aqui. Senti uma pressão na cabeça. Miriam. Quando aproximou, afastar, aliviou. Ao afastar, aliviou essa pressão, né? Pronto, agora vocês podem escrever um pouquinho. Incomoda o feminino louro. Tenho vontade de afastar. É como se não fosse você, né, Aline? Vontade de afastar. O terceiro e agora o terceiro. A que eu estou agora o terceiro. Eu não entendi muito bem. Não, é afastar. Afastar, certo. Dor nos ombros. Dor nos ombros. Ok. Então vamos falar um pouquinho sobre esse terceiro. O Jung, que foi um psicólogo, médico psicólogo, primeiramente começou com Freud, depois... você cuidado, isso. Sim. Senti medo quando ficaram de costas, isso ali, exatamente isso. Tá indo embora? Não quero que vá embora, eu quero resolver, né? Isso, atual... Tá conseguindo ler?
Sim, o outro é menos dolorido, mas ainda incomoda horrores. Dor no estômago e muito medo. Ok. Então esse terceiro o Jung trouxe, né? E o Bert Hellinger também traz como sendo algo que vem comigo da minha história. Alívio quando o terceiro entrou, pois ele está aí no meio. Agora você entra em contato para resolver. O terceiro, ele traz a minha história de vida e a história de vida do outro. Como assim? Eu não estou vendo ele, eu não estou vendo ela, eu estou vendo isso. Que não significa que é uma pessoa, tá, gente? Só para ficar claro. Também pode ser. Mas mesmo que seja uma pessoa, ela está representando algo. Na verdade, é uma série de coisas que eu vivi na minha história de vida e que eu recebi do meu sistema familiar. Padrão de relacionamento, seja agressivo, seja passivo, seja de cobrança, seja de medo. De abandono. Coisas que eu vivi, que eu passei. Então eu olho pro outro, ele vai embora. Ele vai me trair, ele não me ama de fato, ele não tá provando isso. E às vezes o outro chega assim mesmo. Às vezes você até atrai um outro, você pode atrair um outro de acordo com aquilo que precisa para resolver. Não é para ficar lá não, mas é para resolver algo e esse outro te aponta, porque tu tá vendo aqui, ó. Sim. Toda a tua história, esse outro desencadeia, ou porque ele é parecidíssimo com o que vem do teu sistema, ou às vezes ele nem é. Mas mesmo assim eu começo a ver nele tudo isso aqui, que é o terceiro. E olha que lindo, esse outro, porque a gente fica muitas vezes no julgamento, tá, gente? No julgamento negativo, não só no julgamento positivo ou negativo. E esse outro, às vezes, pode ser a sua necessidade de mudança, tá? Então, às vezes estou olhando ali para algo que eu sei que eu quero mudar isso, eu quero mudar isso aqui, tipo, não quero mais assim, quero de uma forma diferente, quero fazer algum movimento. Então, aquilo ali, eu estou conectado, estou conectado com aquilo ali para mudar algo em mim, né? Não é para ficar lá, como tu falou antes, não é para nada disso, é realmente para mudar. Eu entrar em contato, perceber, entender e mudar. Mayara, veja como é que fica para você quando entra esse terceiro no meio. Né? Porque às vezes a gente está muito juntinho do outro e está incomodando porque tem algo, já tem um terceiro. Mesmo estando coladinho aqui, tem um terceiro. Não significa que tem que estar um lá, outro cá. Eu posso estar aqui, ó, mesmo assim tem o terceiro. E tem momentos muito bons, tá? Tá ótimo, tá gostoso. E tem outros momentos que tem alguma coisa que tá sufocando, né? E até porque eu posso estar aqui também com essa intenção de que eu sei que tem um terceiro, então eu estou aqui segurando, porque eu sei que tem um terceiro. Ou tá preso, ou tá presa, isso também é angustia. Então não é uma receita de bolo, tá, gente? Você vai associar aquilo que você possa sentir. Esse outro pode estar no fundo da alma confuso e até querendo ir embora uma parte, uma outra parte ele quer ficar, porque ele tá aqui. Uma outra parte quer ir embora confuso e eu tô agarrando. Isso. Desesperadamente. E isso não me faz bem. Isso me causa angústia, isso também me causa medo, né? Foi o terceiro que o levou embora, olha só, né? Muitas vezes esse terceiro chega como alguém que invade o espaço para levar embora. Por quê? Porque já não tá bom, porque não tá crescendo, porque não tá evoluindo, porque um tá querendo, o outro não tá, porque tem alguma coisa que tá presa, ou que não é verdadeira o suficiente, ou que tá faltando, né? Ou que outra pessoa chegou e sintoniza com algo do teu sistema, chama. Ou alguma outra coisa, né? Porque é tão vasto isso. As múltiplas, né, possibilidades, elas são facto também. Então, e outras coisas, muitas vezes, não é uma coisa só. Geralmente nunca é. A gente está vivenciando aquilo ali, a gente, porque é isso, também pode ser isso, também é aquilo, mas são mais milhares de outras coisas. Milhares é uma forma de falar, né, gente? Porque, então não é uma coisa, porque senão a gente chegaria ali e resolveria, porque seria só aquilo. Muitas vezes não é. Como fica para você se eu colocar aqui atrás? Se você é homem, você vai ver atrás da companheira, se você é a mulher que está aí assistindo a live, atrás de si mesma. Como é para você quando esse terceiro vem para tua história de vida, para tua ancestralidade, para o teu sistema familiar? Sinta aí um pouquinho, eu vou desativar os comentários só um pouquinho, tá bom? Para vocês verem e depois a gente quer ler o que vocês estão escrevendo. O que acontece
quando esse terceiro vem pro meu lado ou vem pro lado da companheira, no caso dos rapazes. Sinta no seu corpo, nas suas emoções, se conecte, entre em contato, o que é que pode ser meu nas minhas histórias a dois, nas minhas histórias de casal. É aqui, ó. E como eu, no meu dia a dia, nessa relação, eu talvez aqui hoje, nessa live, esteja tendo consciência, como eu nem olhava para isso dessa forma, eu só olhava para aquilo lá que estava na hora ali, que me parecia aquilo, né? Que é, né? Então, é aquilo ela. ali, né? E não olhava para essa conexão, né? Desse terceiro, desse algo que aparece recorrentemente na relação a dois. E te assusta, e te provoca raiva, e às vezes você não entende, nossa, eu gosto tanto, eu quero ficar, e ao mesmo tempo eu quero correr embora disso tudo. Essa parte que quer correr está conectada a quê? Quer correr de quê? De quê? Que medo é esse? E agora eu vou trazer para cá. Centralizar aqui, continua do mesmo jeito, olha aqui. E se estiver do lado dele, também, que geralmente é dos dois lados, né? Chegam dois seres humanos cheios de histórias para se relacionarem. Eu e o Jorge, por exemplo, vou falar um pouquinho para vocês perceberem. Nós temos movimentos interrompidos nas nossas famílias. A minha mãe perdeu a mãe quando nasceu, e do lado do Jorge, a mãe dele perdeu a mãe com 6 anos de idade. Ou seja, os dois passamos por movimentos de abandono que atravessou o nosso sistema. O Jorge foi literalmente também entregue, de certa forma abandonado, né, no sentido do que a criança sente. Ele foi entregue para uma outra mãe, para uma adoção parcial. Ele via a mãe biológica de tempos em tempos, mas era uma adoção parcial, ou seja, ele também é consequência direta de um movimento interrompido, né, de um abandono. Porque quando a criança está no útero da mãe, o que ela mais deseja e sente, é porque sente, é profunda, é o mesmo colo de onde ela já veio originalmente, né, dentro daquele útero. E eu, por outro lado, a minha mãe ficou, ela não foi embora, mas ela não tinha aquela disponibilidade amorosa, profunda comigo, nem com meu pai, nem com ninguém, porque ela estava sempre na eminência. Inclusive ela escolheu meu pai como um homem que pudesse dar boas condições financeiras a ela, porque ela evitava o amor verdadeiro, a entrega profunda. Porque quem foi abandonado muito cedo, muito pequeno, fica com esse medo da rejeição, de ser abandonado de novo. Então entra e não entra. Isso, quando você tem esse medo dessa rejeição, muito possivelmente você rejeita, tá, gente? Como é que rejeita? Tendo comportamentos de não... afastamento. Isso, não se entregar totalmente, né? Não ficar totalmente. E isso permite que você esteja ali reproduzindo, né? Trazendo permanentemente esse terceiro. Isso. Então, no nosso caso, vocês podem se perguntar, como é que vocês resolveram isso? É um processo. Até a gente perceber que isso estava acontecendo, né? O outro é o culpado, o outro é o errado, o outro vai me abandonar. E às vezes o outro está mesmo nesse movimento de abandonar, né? Está dividido entre quero ficar e quero ir embora. Então, com nossos processos, porque a gente fez vários processos para a gente estar aqui hoje trabalhando com vocês, a gente passa e passa pelos nossos processos sempre. Hoje a gente sabe disso, tem consciência disso, e a relação está muito mais tranquila, muito mais harmoniosa. Eu vou voltar aos comentários. Não? Não. Peguei. Os 3 pontinhos. Isso. Para que vocês possam também colocar aqui, isso, né, as sensações que vocês têm. Então, comente um pouquinho agora. Como foi esse outro atrás? Isso, como foi perceber isso, o outro atrás de você e atrás do seu companheiro, da sua companheira, da relação que você já teve. Inclusive, de uma relação que você possa vir a ter, tá, gente? Porque aqui, se você, por exemplo, hoje não está numa relação a dois,
mas almeja, né? Geralmente todos nós almejamos. Como é que você vê isso, tá? Porque não é o facto de não ter agora ninguém presente na sua vida nessa relação a dois que você não pode entrar em contato com isso. Pode sim. A Aline diz, o meu me apoia, então quando está aqui ela sente um apoio, uma proteção. O do outro eu nem quero ver. Isso, muitas vezes é uma defesa, né? Aí eu preciso dessa proteção aqui que me afasta, me defende. Por quê? Porque aqui já tem algo para mim. Eu trago daqui, eu não estou pronta para ver integralmente esse outro, né? Olha, a Karen também, o terceiro atrás de mim deu segurança. Atrás dele é uma ameaça, então o que vem dele me ameaça. E olha, por que eu estou usando só um bonequinho? Agora que eu percebi, tá? E são coisas de campo. Eu estou usando só um bonequinho porque o meu terceiro e o do outro, como eu falei aqui da minha relação com o Jorge, a história do Jorge é diferente da minha. Mas o terceiro que estava entre nós, e que ainda pode ser que em algum momento apareça, porque essas coisas são muito profundas, era um terceiro semelhante, era um terceiro de abandono, de medo, de outro ir embora, de sensação de aquele que me sustentou dentro, no útero, foi embora. Será que eu vou conseguir, né? Será que ele vai conseguir ficar? Será que eu vou conseguir me manter? Será que eu posso me entregar? Então, esse terceiro, geralmente, que acompanha, né, que fica aqui no meio, que é algo de tanta coisa, tem a minha história e a história do outro. Mas vamos ver onde é que essas histórias se cruzam. Sim, ele está aqui e ele está aqui. E ele está aqui, né? Como é que elas se cruzam no desempenho sexual? Como é que elas se cruzam nessa possibilidade de cumplicidade de amor? Como é que elas se cruzam nesse respeito? Vocês veem que aqui eu e o Jorge, a gente fala, não se interrompe, não se atropela. Existe uma fluidez, isso é uma coisa construída, conquistada, porque a gente foi vencendo os nossos terceiros, né? As coisas que estavam no meio. De modo que um não precisa ter medo da fala do outro, ou se sentir menos, ou se sentir mais. Podemos ceder espaço para o outro. E se isso aconteceu uma vez ou outra que esse terceiro aparece, a gente percebe ali que esse terceiro aparece, ok. Ali na mesma hora já olha para isso, né? Então, porque ele pode aparecer ainda, né, gente? Porque são muitos terceiros, na verdade, né? Várias pessoas escreveram aí que sentiram um apoio aqui, ou que sentiram uma emoção, vontade de chorar. Teve várias dinâmicas aí. Peso atrás de mim, no então, dele sentiu alívio. É importante perceber que tanto quando eu olho para cá, quando eu olho para cá, eu estou olhando para esse terceiro, e o terceiro do outro é parte do meu terceiro, e vice-versa, tá? Então isso não tá... Então é muito... Não é só daqui, não é só daqui. Isso. Então é muito bom quando eu posso olhar para isso dessa forma, né? E muitas vezes, nessas lealdades inconscientes, nós queremos esse terceiro ali, sentimos o apoio dele aí, e inconscientemente o trazemos para cá como algo necessário para nós. Eu digo assim, na minha família não é assim não. Na meu pai, nunca meu pai trataria uma esposa desse jeito. Meu pai ganhou dinheiro assim, meu pai fez assim, né? Então isso complica a nós, história. Muitas vezes, consciente e inconscientemente, ainda dizemos, não fale assim dos meus, né? Na verdade, muitas vezes quando eu estou lá falando, se eu for falar do sistema da Lurdinha, na verdade eu estou falando do sistema dela, mas na verdade eu estou falando... espelhamento. Isso, eu estou falando do meu, na verdade eu estou falando do meu olhar, do meu sistema. Então é muito lindo isso, tá? Quando a gente começar a perceber isso. Eu quero dizer que eu senti muito peso, tá? Eu tenho que estar deslocando aqui minha Sharp, porque eu estou sentindo muito peso aqui. Porque realmente é do campo, né? Esse peso que fica, esse terceiro ele pesa. Porque ele não está aqui para nada, ele está aqui para muita coisa, ele está aqui para você resolver. Ele está aqui para mostrar, para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente resolver, né? Sim. E a relação com o outro é a relação comigo mesma, comigo mesmo. E eu digo para você... Crescimento. Eu digo para você que é desafiante entrar em contato com isso que a gente está fazendo aqui nessa live. É muito possível que você esteja em casa se sentindo meio que paralisado, dispersando com os pensamentos, ficando... Porque esse assunto, esse tema é um tema que no dia a dia nós não prestamos atenção.
nós não nos debruçamos dessa forma, nós nos debruçamos olhando para esse outro, só que de uma forma corriqueira. Isso já está assim, isso está na sociedade acontecendo dessa forma. E é outra coisa, deixamos um amiguinho ou uma amiguinha para conversar sobre isso. Blá, 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 blá. Que vai dizer, deixa esse cara, deixa essa mulher. Ou que vai dizer outra coisa, né? Ou que vai te criticar, ou que vai te apoiar, só que é de uma ordem que todos, a sociedade está emaranhada nisso e não percebe muitas vezes, tá, gente? Então isso é todo um trabalho. Não é à toa que a gente hoje escolheu também de fazer essa live por isso dessa a pergunta, forma. A relação a dois existe de fato? Né? Com quem que eu estou de fato me relacionando? A 2 não, deve ser a 3, a 5, a 10, percebem isso? Quando eu estou lá na relação sexual, eu estou só eu e a minha parceira e o meu parceiro ali naquele momento, eu estou ali entregue, inteiro, ou eu trago coisas de outras marcas? Porque esse terceiro já falamos. Não estamos falando que é uma ou outra pessoa que está ali na relação, tá? São marcas. Não é isso que estamos falando. Estamos falando de memórias, pode ser também uma outra pessoa, pode mas ser. Memórias, às vezes coisas que nós nem sabemos, mas que estamos lá, desculpa, tá, gente? Transando com uma relação que teve lá no ancestral meu. É muito louco isso, tá? Trazendo essas memórias ancestrais. Olha, a Vanessa falou assim, sinto medo, não aceito saber que tem alguém atrás dele. Olha só, a gente precisa aceitar o sistema do outro. Dá medo saber que aqui de trás vem tanta coisa, né? E provavelmente você está se referindo a alguém que já passou na sua vida e que você sentiu isso fortemente. Você sabe que vem um fantasmão, né? Um fantasmão lá de trás. Mas eu vou precisar olhar para isso junto com o parceiro. Eu vou precisar aceitar que esse parceiro ele traz essa história. Para que ele também aceite, é necessário que o parceiro aceite que eu trago a minha história, que eu trago o meu sistema. Para a gente ter coragem de olhar juntos. E esse terceiro, ele, em vez de estar no meio, ele começar a ficar um pouco mais deslocado, um pouco mais deslocado, um pouco mais deslocado. Veja aí como é que é para você quando esse terceiro vai ficando mais deslocado. Ele ainda está aqui, mas ele não está mais dentro, tão no meio. E me veio aqui uma outra coisa complementando, que a Carol escreveu ali, e outras pessoas também. Quando estava atrás de mim, senti muito peso. No dele, senti alívio. Às vezes nós fazemos isso também. O sistema do outro é mais bonito que o nosso. O sistema do outro é mais perfeito que o nosso. O sistema do outro... Aí também eu estou lá, olha, e isso pesa também. Sim, fugindo, né? Porque não olho para aquilo que preciso olhar, que me pesa, e tudo bem, ok? Então tem algo para ser olhado. E transfiro isso para o outro, que é melhor, 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 melhor. E como não é, o que é que vai acontecer? O que é que corre o risco de acontecer lá na frente? Não estou me relacionando com ele, eu estou me relacionando com a família, com esse terceiro, e ainda é criado por mim, da forma que eu escolho ver, que é da forma que eu gostaria que fosse no meu sistema. Que fosse no meu sistema. E tá tudo bem, porque também pode ser um princípio, né? Muitas vezes um apoio que eu não tenho no meu sistema, eu posso ter no sistema do parceiro, isso é maravilhoso. Eu só não posso esquecer de trabalhar aqui. Né? Me deslocar daqui, eu posso perceber, sim, eu quero agora conseguir construir com minha família o que o meu parceiro construiu com a dele. Escreva aí se isso faz sentido para vocês, que a gente está falando aqui, que a gente está trazendo, que a gente vai fazer só mais uma dinâmica aqui, até porque estamos indo para o fim da live, né, aos pouquinhos. Escreva aí se isso está fazendo sentido para você, se você está conseguindo se conectar, se isso está trazendo alguma reflexão para você, se você reconhece esse terceiro, se você percebe que algumas vezes, porque ninguém está falando aqui que sempre é assim ou sempre é assim, você não estava se relacionando a dois, você estava se relacionando a dois e com o outro, com esse terceiro. Com esse terceiro, lembrando que não é uma pessoa, tá? Não tem que ser uma pessoa, pode ser uma situação, um sentimento, um fantasma, uma memória, uma marca. Que horas você faz você sentir, porque você continua com esse outro, né? Muitas vezes. E quer conhecer pessoas, né? Então, às vezes eu tô tão bem, tá tão gostoso, e às vezes tá difícil, é quando o terceiro aparece. O terceiro não precisa estar lá o tempo todo. São partes. Eu posso estar, uma parte minha pode estar super bem com o meu companheiro, com a minha companheira, e na outra parte as coisas não estão tranquilas, porque aí o terceiro vem com força total. Vocês escreveram aqui várias coisas, eles não podem ser maior que os dois. Isso, senão os dois se separam. Isso. Quando o terceiro fica muito grande, os dois se separam.
Aí vem outras pessoas pro meio, né? Ou Faz não, todo ou sentido, faz simplesmente, sentido. né? Ou simplesmente alguém vai embora, né? Sim. Então, Quando a mãe de um dos dois falece, quando ele ainda é recém-nascido e não olhamos para isso pode vir a prejudicar o relacionamento. Isso é sim, o que eu coloquei aqui como que é um exemplo movimento meu e do Jorge, interrompido, né? Um movimento interrompido deixa a criança, porque a mãe não fica mais tão... Ó, por exemplo, minha mãe teve um movimento interrompido. Então, quando ela veio para o relacionamento comigo, quando eu nasci, ela não estava mais tão disponível. Por quê? Porque ela foi maltratada por esse sentimento de perda, de ausência, os comentários que ela escutou, essa mãe... Vocês acreditam, gente? Ninguém sabe o nome da mãe da minha mãe. Ninguém tem uma foto dela, a mãe biológica. E nem do Jorge. Da mãe da minha mãe. Da mãe da mãe dele, a avó. Ninguém fala sobre isso. Ninguém sabe nem de que morreu. Isso. Nem tem certeza se foi no parto ou se a minha mãe já tinha 1 ano. Percebem? Então, assim, imagina essa dor para a minha mãe. E quando eu nasço, meu irmão nasce, a dificuldade que ela tem de entrega, de olhar essa criança como um ser que vem ao mundo para receber o amor dela. Ela quer receber o meu amor. Isso. Ela quis receber o amor do meu irmão. Né? É exatamente isso. Quer receber da frente. Quer receber de alguém. E o filho, ele é muito disponível, ele é muito young, ele é muito bracinhos abertos. Então, aí depois que vai crescendo, vai pesando, e a criança vai começando a adoecer, e a criança, né, começa a adoecer, fica sufocada, aí chega um ponto na adolescência que a criança diz, não, né? E aí começam as confusões, aí a mãe não aceita, porque a criança está saindo da relação. Aí quando você vai se relacionar com o outro, você leva o mesmo padrão, porque a mãe é fundante do relacionamento. Então eu vou me relacionar com o outro com as mesmas carências, medos, histórias que eu me relacionei com a minha mãe, que a minha mãe me ensinou. E olha um facto que me veio aqui, tá? Eu vou lançar aqui uma provocação bem interessante, até porque ela está vindo aqui, não é à toa. Se você, eu me lembro que foi escrito por algumas pessoas, eu espero isso, eu espero aquilo. Se você está esperando nessa sua relação a dois, tá? Que o outro faça aquele movimento que não faça, significa também que você está, muito possivelmente, se relacionando com esse terceiro, que esse terceiro está na relação. Por quê? Porque se eu não consigo, por exemplo, às vezes passa a vida se eu preciso inteira. resolver uma questão, isso já aconteceu conosco aqui como casal, a Ludinha me diz, tu vai lá, se tu não for, não vai rolar assim, tu entende? Então aquilo ali não é uma ameaça só, né? Vai lá cuidar dessa questão. Isso. Não é porque se eu vou sozinha ou sozinho cuidar dessa questão e o meu parceiro, a minha parceira, ele não acompanha, é difícil, muita gente passa por isso, a gente tá deixando esse terceiro ali. Vai acontecer isso. Um vai embora. Aquele que está resolvendo. Ou fica e permanece fisicamente, mas não está ali, não está se relacionando mais com o outro. Está se relacionando com o descontentamento, a não aceitação, a dor. Quando eu mudo, eu espero que o outro venha junto. Muitas vezes eu exigi do Jorge isso, né? Eu exigi dele porque o homem ele fica mais preso em alguns sentimentos, em proteger essa mãe. Estamos generalizando, né? Mas em proteger essa mãe, proteger e tal. Os homens eles são mais, né? Então eles precisam de nós, das mulheres, da nossa sabedoria, da nossa força, para dizer, amor, é o seguinte, o homem que vai ficar ao meu lado é o homem que vai aceitar isso. Ok, alguém escreveu, está sendo difícil trabalhar isso juntos. Pronto. Isso, é sobre isso. Por isso que a gente está falando disso. Sim. Se ele não começasse um processo dele de também mudança dentro da relação, não é mudança dele e outras coisas, né? Mas uma mudança dentro da relação, poder olhar para certas coisas com coragem. Poder olhar para esse terceiro. Para esse terceiro, como é que eu ia ficar insatisfeita, magoada, com raiva, sacudindo a pessoa a vida toda? Não dá, né? E à medida que eu vou lá trabalhando, porque ela detecta em mim, lembram? Aqui e aqui. Isso. Como ela detecta em mim, à medida que eu vou lá trabalhando, vai abrindo também para ela trabalhar outras coisas dela, porque ela vai perceber que, então, esse terceiro aparece aqui e aparece aqui, porque ele está nos dois lugares, né? E ele sai daqui, do entende? meio. Ele sai daqui. E passa a ser olhado. Vamos botar aqui para ser olhado. Isso aqui também é um exercício de resolução para você. Isso, ele é visto. Poder olhar. Isso. Não quero colocar na frente, vou colocar para trás. Ele não precisa permanecer. Isso, ele para ser olhado pelos dois aqui e respeitado, aceito. Por quê? Porque fez parte da história. É aceitar que a mãe dele teve que ir, aceitar que a minha mãe teve que ir. E entender que muitas vezes o que eu apontava para ele de medos e tudo bem, ele podia até ter uma parte, porque ele também passou pelo abandono. Mas eram também os meus abandonos. Isso.
né? Então que ela via aqui. Via aí. Muito bem. E eu também. Até veio em mim e ele via coisas minhas, né, em mim, como se fosse contra ele. E via muitas, tá? Era terrível, tá, gente? Só para ficar claro isso, né? Então, imagine agora, a gente gosta de falar esses exemplos, né? Porque isso ancora também aqui. Imagine agora o quanto você tem feito nas relações esse tipo de dinâmica e outras vezes optado até inclusive por sair das relações, a relação terminou, o que quer que seja. E tudo bem se a relação terminou, ninguém está dizendo que tem que permanecer, mas terminou e não resolveu, não é? Saiu, mas não conseguiu resolver essa questão em você. Então, me separei do outro, não é? Me separei desse outro e continuei com aquilo em mim. Então, se vier uma nova relação, ou até pode ser que eu não queira mais porque eu não dei conta de resolver isso, então eu não vou mais me relacionar. Isso é inconsciente, tá, gente? Então, é muito louco isso, quando a gente começa a trazer, muito louco e rico, né? A gente começa a refletir sobre isso. Cara, eu passei uma vida inteira aceitando essa forma, né? Eu fui lá, até me trabalhei, mas o meu parceiro, a minha parceira não se trabalhou, ficou lá naquela dinâmica. E a gente diz, ele não quer, ela não quer. Não é exatamente que quer ou não quer. Não está conseguindo. Isso. Né? É muito grande. Então, se você quer que o seu parceiro ou a sua parceira acompanhe você nesse trabalho, traga uma dinâmica de olhar que aquilo que você quer também, em parte, é resolver algo atrás de você. Então, peça para ele acompanhar você. Eu sei que muitas pessoas fazem isso. Porque às vezes a gente está só sacudindo, gritando, sangando. Desesperado. Mas eu posso sentar e dizer, meu amor, eu estou crescendo. Eu tô fazendo meu processo, eu estou seguindo por aqui. Né? Eu preciso que tu também venha, que tu também acorde para isso, porque isso vai nos separar. Porque estamos nos afastando. Estamos nos afastando, então eu quero ficar contigo. Isso. Né? Eu sinto que tem muita coisa boa aqui, tem muita luz nesse relacionamento, mas eu preciso que tu olhe para tuas coisas. E ainda estamos nos afastando e achando isso bom, uma parte, lembram? A parte inconsciente. A parte tá lá. Que quer correr. Isso. Então, e vive ali, vive afastado e continua lá vivendo daquela forma. Entende? Então, isso tem a ver com esse terceiro também. Quanta dor, né, que isso traz na gente, tá? Tanta dor. É de dor que a gente fala. A gente acaba adoecendo para ficar. Eu adoeço para ficar, eu traio para ficar, né? Eu minto para mim mesma para ficar. Eu vivo uma vida que não é a vida que eu quero viver para ficar. Então, essa é uma pergunta importante. E eu gostaria que agora vocês olhassem para cá, para a gente finalizar. Olhem para cá, para essa relação, olhem para esse terceiro que está na frente agora e digam assim: eu entro em contato. Eu posso olhar. Eu olho. Eu integro com amor a vivência dos meus antepassados, da minha história de vida. Eu integro. Porque isso me honra também. Isso me fez a pessoa que eu sou hoje, que eu estou hoje. E agora eu posso olhar de frente e perceber que o meu caminho é deixar tudo isso para trás. Isso. E poder seguir. Porque quando eu honro, eu olho, eu respeito, eu integro, eu entro em contato e eu posso seguir, porque eu posso deixar aqui no passado. E o terceiro vai ficar lá atrás, ó. Muitas vezes vem de tão longe. E o que é que pode ter na frente agora? A gente vai tirar os comentários de novo para vocês verem bem, tá bom? Como é para você agora essa nova imagem? Veja se faz sentido. Como é que fica? Porque nós estamos falando de tirar a dor, tá? Não é tirar os antepassados, é tirar seu pai e sua mãe. Isso que está aqui, com licença, também está aqui. Também teve aqui. Né? E agora eu posso conectar com o amor que vem do sistema. Aqui e aqui. Como a minha mãe era amorosa, mesmo ela tendo medos e dificuldades, tinha momentos que ela vinha com tanto amor. Ela cuidava, principalmente quando a gente estava doente, né? Então
quando eu comecei a deixar ir o terceiro, a deixar ir essas sensações, que o trabalho meu também pessoal, não é só com ele, né? Eu comecei a ver tanta coisa boa que a minha mãe me deu, tanto amor, tanto carinho, minha mãe e meu pai, né? Os dois estão amorosos em tantas coisas e com as dificuldades deles, que eu aprendi a deixar pra lá, né? Deixo com eles, converso muitas vezes com eles e digo na minha alma, eu deixo com vocês essas dores, né? Escreva agora alguma coisa sobre isso, como é quando esse amor chega. Quando você está escrevendo, você está tatuando, né? Isso. Na vida. Inscrevendo tudo aquilo que você sente e isso. pensa. Sentimento de gratidão, eu entro em contato. Que é o reconhecimento desse amor também, né? Isso. Primeiro você reconheceu aqui esse terceiro, né? E agora você se relaciona com um outro terceiro. Que é um terceiro que vai te fazer crescer, que vai te fazer expandir, que vai te fazer estar bem na relação. Saudável, mas se você tem dificuldades maiores com relação a isso, venha participar conosco dos grupos de constelação. Venha sempre para as lives que a gente oferece, né? E quando você resolver, venha fazer a sua constelação para olhar mais profundamente para isso. Ou processo terapêutico, gente. Processo porque terapêutico às vezes só uma acompanhar. Constelação não... A gente está tão emaranhado em coisas que é difícil só através de fazer uma constelação e resolver tudo, né? Não é assim. Isso. Olha como vocês ficam felizes quando chega o amor. Isso. Então vamos dar mais ênfase nesse amor. E João está tão fofinho. Sabe. Obrigado, sabe. Sou espelho. Sou seu espelho. Gratidão pela deve ser confiança. leve. Isso. Sentir alívio. Leve essa mensagem aqui desse final, que é sua, já está na sua alma. E converse com o seu parceiro ou parceira, se for o caso, sobre isso. Cara, assisti hoje lá uma live assim. Tu não quer ver? Bora, vamos ver juntos de novo, entende? Ah, mas ele não quer não sei o que. Experimente, vai que rola. Use o seu canto da sereia. E diga assim, ele não quer, se eu dizer, mas eu não quero isso, mas eu quero. Bora, eu quero. Preciso por mim, se não é por você, que faça por mim. Isso. Né? E muitos homens vêm pelas suas companheiras, porque eles amam. Embora toda a dor que sintam, eles amam. Então eles vêm por suas companheiras. E é um bom princípio para começar. É um bom princípio para começar. Né? Então, só que a gente vai encerrar, senão encerrar a live. Queremos agradecer a vocês, então já sabe que temos a constelação presencial, quando estamos aqui em Canela, quando estamos lá em Fortaleza também fazemos lá. Online, toda terça e quinta, das 5 às 9 da noite estamos juntos. É muito bom ver vocês lá, é um prazer, uma honra. Isso, e você já sabe que pode participar numa constelação e depois sair, ou chegar mais tarde, participar. É terapêutico, ajuda você. E qualquer outra coisa que você teve insight ou alguma coisa, pode mandar mensagem para mim, ou para a Lurdinha, ou para mim, que nós podemos dar algum feedback, ou ajudar, ou vir algum insight para nós e dar alguma resposta. E vem na segunda das lives, estamos juntos, a gente adora estar aqui com vocês, a gente vê cada um, né? Os comentários são super importantes. Encaminhe essa live gravada, tá? A gente sempre coloca lá no grupo, para as pessoas que você sente que possa ajudar, tá bem? E sinta, envie. Não se preocupe como o outro vai receber. Confie na sua intuição. Lembrei de você, achei legal. Isso. Grande beijo. Tchau, queridos e queridas. Um bom dia e uma ótima semana. Próxima segunda-feira estaremos aqui.